O presidente Bolsonaro sancionou a Lei 14.151 no dia 12 de maio de 2021. Essa lei fala sobre o afastamento da empregada gestante da sua atividade presencial durante o período do coronavírus. Essa lei ela tem dois tópicos. O primeiro tópico ela fala sobre o afastamento da gestante sem o prejuízo do seu salário, e um segundo tópico que fala sobre a possibilidade dessa gestante exercer a atividade em home office. A gente sabe que algumas atividades podem ser feitas em home office, né? Muita gente, para quem trabalha no setor administrativo, ela tem a possibilidade de que continue exercendo a atividade em home office. Para quem tem esse tipo de situação, eu acredito que não vai existir nenhum tipo de influência dessa lei, porque a funcionária ela está trabalhando, ela continua exercendo a sua atividade, porém em home office não há o que se falar em qualquer tipo de alteração de salário, até porque muita gente fez isso em 2020. Agora, para empresas que precisam ter o funcionário trabalhando presencialmente, nesse momento aqui, com base na lei, você precisa fazer o afastamento da funcionária gestante e manter o salário dela como se ela estivesse trabalhando na empresa. Eu sei que isso aí acaba sendo um peso muito grande para o empresário, porque ele não estava esperando esse tipo de situação. O governo acaba jogando no colo do empresário mais um custo, porque às vezes algumas empresas vão ter a necessidade de contratar outras pessoas para continuar exercendo atividade presencial, mantendo, com base na lei, mantendo o custo salarial dessa funcionária gestante. E com base nessa lei, a gente precisa tentar entender e buscar algumas alternativas, e as alternativas que a gente consegue entender nesse momento é a possibilidade de utilizar as medidas provisórias que foram emitidas pelo próprio governo durante o ano de 2021. Uma primeira medida provisória é a medida provisória de férias, né? Você pode antecipar férias, você pode notificar o funcionário com até 2 dias de antecedência e fazer o afastamento do funcionário por férias. Isso não vai resolver a sua situação, mas talvez te dê um fôlego para você esperar 30 dias e quem sabe haja alguma alternativa que o governo possa fazer, que é o que muita gente está acreditando, para dar um suporte para as empresas durante esse período de pandemia. Uma outra medida que a gente pode utilizar, mas aí é uma medida muito criteriosa, que pode sim correr algum tipo de risco, que está relacionada a fazer a suspensão da funcionária e, porém, você precisa complementar o salário da funcionária para que ela não tenha, com base nessa nova lei, nenhum tipo de prejuízo do seu salário. A suspensão ela faz com que o funcionário perca os avos de férias e 13º. Então você também precisa considerar que se você fizer a suspensão do salário dessa funcionária, a suspensão da atividade dessa funcionária, você precisa fazer a compensação salarial para que ela não tenha nenhum tipo de prejuízo, e também, quando você retornar com essa funcionária para a atividade da empresa, manter como se não tivesse havido a suspensão, os avos de 13º, os avos de férias, porque não pode existir nenhum tipo de prejuízo financeiro para o funcionário, para a funcionária gestante. Essas são duas possibilidades que a gente tem em mente. Eu sei que é um momento muito importante agora para a gente ter atenção, para a gente não ter nenhum tipo de desespero, mas é um momento que a gente precisa fazer com base na lei. A lei está aí para ser cumprida, a gente precisa cumprir a lei e também, ao mesmo tempo, ganhar tempo para ver se o governo pode dar algum tipo de alívio, algum tipo de suporte para as empresas, porque realmente ficou um custo muito alto para as empresas nesse momento, que já estão sofrendo demais com essa pandemia. A própria lei fala que esse afastamento ele precisa ser feito durante o período de que continuar o coronavírus, né? E a gente não sabe quando isso vai acabar. Então é importante que você tenha frieza, entenda as possibilidades, as medidas provisórias que podem ser utilizadas
para você conseguir passar mais uma vez por esse momento tão preocupante. A gente vai deixar aqui os nossos contatos, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, vamos tentar continuar conversando aqui nos comentários. Eu te agradeço por acompanhar esse vídeo até agora e eu te aguardo num próximo conteúdo.